Amém, queridos? Graça e paz. Tudo bem? Louvado seja Deus, né? Nós estamos aqui dando início a essa transmissão online, né? E por motivos que são claros e óbvios para todos, nós estamos agora conduzindo aí as nossas reuniões e ministração da palavra online, tá? Eu queria, antes de mais nada, deixar para vocês a reflexão daquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito de tudo que nós estamos vivendo, né? Eu tinha um texto preparado, mas hoje em oração à tarde, na presença de Deus, Ele colocou algo no meu coração para estar transmitindo a vocês a respeito aí da situação que nós estamos vivendo de quarentena nesse país e no mundo, né? Sobre dessa pandemia, né? Do coronavírus, que é o Covid-19, que é um vírus que está surgindo aí e que começou lá na China e vem se alastrando o mundo inteiro. Então, antes de mais nada, eu queria que ficasse claro para você que é membro da nossa igreja e eventualmente você que não é membro da nossa igreja, entender o porquê que nós estamos optando em fazer as nossas reuniões e ministração da palavra online, até que a situação seja normalizada. Eu acho que é necessário um esclarecimento, primeiro do ponto de vista técnico, que é algo rápido que eu vou falar para você, que eu quero estar aqui compartilhando com você, que está no Facebook, você que logo vai estar acompanhando também no YouTube, e dar esse esclarecimento do ponto de vista técnico e dar esse esclarecimento também do ponto de vista espiritual, né? Do momento que nós estamos vivendo e o porquê da nossa decisão de estar fazendo online até que a situação se normalize e que a gente ainda, por enquanto não se normaliza, não faça os nossos cultos presenciais. Amém? Bom, do ponto de vista técnico, né, a recomendação aí das autoridades, a recomendação que nós temos do Ministério da Saúde aqui no Brasil, da Organização Mundial de Saúde do mundo inteiro, é que nós evitemos aglomerações, né? De repente você pode imaginar ou pensar que aglomeração é milhares de pessoas, centenas de pessoas, né? E eu pesquisei sobre isso, né? Eu fui atrás dessas informações para entender o que era considerado, antes de mais nada, aglomeração. E em uma entrevista de especialistas, a Folha de São Paulo, no dia 13 de março, né, desse mês, eles deram algumas diretrizes do que seria aí aglomeração. Primeiro que não existe um número definido para a definição de aglomeração de pessoas, tá? A partir do momento que eu tenho um local fechado com 10 pessoas, né, numa distância pequena entre essas pessoas, né, de 30 centímetros, 50 centímetros, e o local é fechado, esses especialistas afirmam que isso já é considerado aglomeração, mesmo estando com 10 pessoas no local, 20 pessoas no local, 30, isso vai depender, né? A aglomeração ela vai depender exatamente aí da densidade, né, das pessoas que num local fechado e a distância entre elas, tá? Então, isso daí já nos preocupa. Quando eu já li essa matéria na Folha de São Paulo, publicada no dia 13, você pode ir atrás dessa informação que você vai achar também, isso já me preocupou enquanto pastor e que está à frente de um trabalho onde pessoas se reúnem, né? Então, isso já me deixou preocupado. A revista Exame, que diz, em matéria publicada no dia 11/3, que um indivíduo infectado por coronavírus pode contaminar até 5 pessoas. Então, ou seja, é muito sério, né? Se nós temos uma pessoa aqui contaminada e ela pode estar assintomática, ou seja, o que é assintomático? Pessoa que ela não tem
não apresenta nenhum sintomas, né? Essa pessoa pode estar passando o vírus para outras 5, né? E nós temos pessoas, inclusive, aqui na nossa igreja, num grupo de risco, pessoas idosas, né? Então, isso é muito sério, né? Então, do ponto de vista técnico, já é algo que começou a se estreitar e nos deixar preocupados no que diz respeito às nossas reuniões presenciais. E esse vírus, nós sabemos que ele tem uma taxa de fatalidade, né, de 3,5% a 4%, então são essas pessoas de risco, né? Então muitas pessoas ficam bem saudáveis, mas essas de 3,5% a 4% elas acabam indo a óbito. Isso é muito sério, né? Então a gente não pode brincar com isso. E hoje, né, dados atuais que eu peguei agora à tarde, provavelmente agora à noite esse número vai ser atualizado, ele vai mudar, né? Nós temos um status global aí desse vírus com 337 mil pessoas e 679 casos, dos quais já morreram 14.441 no mundo inteiro, né? Então, ou seja, é um dado técnico que eu estou passando para vocês, nada do que vocês já não estão sabendo, e que nos levou a essa decisão do ponto de vista técnico, né, de estarmos realmente suspendendo essas reuniões presenciais, tá? Então é para que vocês entendam e vejam que a gente foi atrás dessas informações, se preocupou com elas, para que a gente não tivesse aqui nenhum risco entre nós, tá? Muito bem, dito isso, né, talvez nada do que você já não saiba, né, exceto pelo fato da aglomeração das pessoas, que é algo que talvez não seja tão difundido e esteja aí sendo anunciado por toda a mídia. Eu queria falar do ponto de vista espiritual, para essa situação que nós estamos vivendo, o que Deus tem para nós, né? O que Deus nos recomenda e o que nós precisamos guardar neste momento aí de pandemia desse coronavírus, tá? Bom, o que eu mais escuto das pessoas quando elas falam desse momento e elas tocam no assunto de igreja, de Deus, fala-se muito em fé. Precisamos ter fé, né? Nesse momento é preciso ter fé, nesse momento nós precisamos guardar a nossa fé. Ok, é válido e eu acho que sim, é necessário. Agora, muitos em nome dessa fé, eles estão abrindo portas de igreja, dizendo que não porque eu creio em Deus, praga nenhuma vai vir sobre nós. Então eu vou abrir mesmo as portas da minha igreja, eu vou sim fazer trabalhos na igreja, não vou parar os trabalhos da minha igreja. Afinal de contas, aonde está a minha fé? Muitos usam e se valem desse argumento para estar aí justificando as reuniões presenciais e a não suspensão dos trabalhos onde há contato físico entre as pessoas. Pois bem, agora eu queria chamar a sua atenção. O que é fé? Qual é a fé que nós devemos guardar neste momento? Não é a fé que eu acho que eu tenho que ter. Não é a fé que eu imagino que tenho que ter e enfrentar as situações de peito aberto. Não, eu vou sair na rua mesmo. Não, eu vou fazer mesmo as reuniões em igreja. Eu acho que a igreja não devia fechar. Será que essa fé não é uma fé que nós estamos imaginando que ela tenha que ser? Qual será a fé que nós devemos adotar? A que nós achamos, as posturas que nós deduzimos, ou a fé bíblica? Ou a fé que Deus tem para nós, principalmente num momento como esse? Então eu queria ir para a Bíblia com você.
eu queria convidá-lo a mergulhar do ponto de vista bíblico. Qual é a fé que nós temos que guardar neste momento? E é ela que vai nos dar as diretrizes para o nosso comportamento diante dessa crise, diante dessa turbulência que nós estamos vivendo no mundo. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você está de posse dela, você pode acompanhar comigo esse texto no livro de Hebreus, capítulo 12 e o versículo 2. Hebreus, capítulo 12 e o versículo 2. Diz assim o texto. Amém? Todos acharam? Se você não tem aí a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura que eu vou estar fazendo para você. Diz assim, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Olha que interessante esse texto. Ele nos convida a olhar firmemente, não é de qualquer jeito, mas firmemente para Jesus, que é quem? O autor e consumador do quê? Da nossa fé. Olhar para Jesus, é Ele que vai nos dar as diretrizes, é Ele que vai nos ensinar o que é ter fé. Em momentos como esse de turbulência, em momentos bons da nossa vida, em Jesus se inicia a nossa fé. Ele é o autor dela, inicia-se nele. E Ele é o consumador, nele também termina. Ou seja, Ele é toda a nossa referência. Ele é quem vai nos dar todas as diretrizes do que é ter fé, de como se comportar com fé neste momento. Ele é o autor e consumador. É para Ele que nós temos que olhar. Pois bem, se é para Jesus que eu tenho que olhar, para que eu tenha exemplos de fé, para que eu tenha referências de conduta para o meu comportamento em meio a crises, vamos olhar para Ele então. Vamos olhar para Jesus e para a vida dele de maneira panorâmica, que a gente consiga ver numa ordem cronológica como que Jesus enfrentava as afrontas e adversidades na sua vida e tinha suas posturas de fé. Porque aí nós vamos extrair para nós esse exemplo de como nos comportar hoje em meio a essa crise. E aí eu separei alguns textos que nos ensinam como que Jesus, ele colocava em prática a sua fé, para que a gente também a coloque em momentos de adversidade, de confronto, como esse. E você já vai entender o confronto logo, logo. Quais são as características que Jesus tinha para esse modelo de fé que nós temos que adotar? Primeiro, é uma fé que não provoca Deus diante do confronto. Mateus capítulo 4 e o versículo 6. Se você abrir lá em Mateus capítulo 4 e o versículo 6. O 6 e o 7 eu vou estar lendo. Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te guardarão, te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Muito bem. Esse texto, ele nos ensina, primeiro, para que você entenda esse texto aqui, Jesus estava no deserto.
E ali no deserto ele estava sendo tentado pelo diabo. Era uma provação que ele estava passando ali. E uma dessas provações, dessas tentações, o diabo inclusive usa a Bíblia, dizendo: olha, está escrito. Se você é o Filho de Deus mesmo, pula daqui abaixo, porque está escrito, dizia o diabo a Jesus, que Deus dará ordem aos seus anjos e vão eles te segurar nas mãos, vão te guardar, para que nada de mal te aconteça. Veja que é usado um texto bíblico para uma insanidade, para um despropósito. Mas Jesus, com toda a serenidade que lhe cabia, toda a ousadia que ele tinha e conhecimento também da palavra de Deus, que não pode ser pincelada apenas de um texto, mas ela é uma junção de textos e propósitos que fazem a gente entender através do discernimento que Deus tem para nós. Jesus então ali responde a ele: olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está sendo afrontado para que ele cometesse ali uma insanidade, em nome de Deus, porque estava escrito em algum lugar na Bíblia, para que ele fizesse isso. Quantos estão hoje abrindo igrejas, quantos estão hoje fazendo as coisas, inclusive, não vou dizer nem na igreja, mas talvez estão saindo de casa, desobedecendo as recomendações do Ministério da Saúde, não estão se resguardando apropriadamente. De repente você precisa sair para alguma emergência, mas não está se cuidando, lavando as mãos, fazendo toda a higienização que é necessária. O que é isso? Se não tentar a Deus. Não, porque Deus me guarda, então eu não preciso me cuidar, não preciso me resguardar. Vamos abrir as portas das igrejas mesmo. Afinal de contas, nós temos fé. Olha, a fé de Jesus disse ao diabo aqui nesse texto: não tentarás o Senhor teu Deus. Diante do confronto, e talvez hoje a igreja é uma das que mais esteja sendo confrontada diante dessa situação, onde as pessoas viram para nós e dizem: onde está a sua fé? Você vai fechar a igreja? Cadê a sua fé? E eu respondo com um texto de Jesus dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Talvez o confronto faça as pessoas cometerem insanidades, e o confronto talvez não venha das pessoas apenas, mas talvez da própria consciência, de líderes, pastores e até de membros da igreja. Não, mas espera aí, a consciência dele dizendo e confrontando ele: eu tenho fé, eu tenho que ir à igreja mesmo, eu tenho que fazer as coisas na igreja, a igreja não pode fechar. É o diabo dizendo: pula-te daqui abaixo, e Deus vai te guardar. E aí Jesus responde, vai na contramão desse argumento, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Deus não faz milagre quando nós queremos. Ele é Senhor. Ele é Deus, Ele faz o milagre quando Ele quer, Ele protege quando Ele quer, por isso Ele é Senhor, por isso Ele é Deus. Então nós não devemos e não podemos tentá-lo. Por isso que as portas das igrejas estão, sim, algumas de quem são sensatos, fechadas. E tem que estar sim, porque não queremos nós tentar a Deus nesse sentido. Essa é a fé que Jesus demonstrava, vivia e transparecia, e que nós temos que adotar. É a fé que nós temos que absorver na nossa vida. Uma fé onde nós não provocamos a Deus, principalmente diante do confronto, seja ele de onde vier, de quem for, querendo ridicularizar o povo de Deus. Cadê a sua fé? Isso não existe. Biblicamente, Jesus dá uma resposta muito bem dada diante desse confronto, e é a resposta que nós temos que dar hoje para as pessoas que vêm nos confrontar a respeito disso. Temos que ser sensatos. Você quer ver um exemplo? Se nós não usamos essa sensatez e estamos provocando a Deus, querendo no meio dessa pandemia se expor e achar que Deus vai nos guardar, pular do alto, como o diabo sugeriu. Você quer ver um exemplo prático hoje, recente, no meio dessa pandemia? Um homem chamado Lee Man-hee, ele é líder de uma igreja na Coreia do Sul.
A igreja Shincheonji Church, lá na Coreia do Sul. Esse homem, se dizendo cheio de fé e cheio da autoridade do poder de Deus, ele mandou missionários para a Coreia do Sul. Ou melhor dizendo, ele estava na Coreia do Sul e mandou missionários para a China, quando começou-se a epidemia ainda, que era epidemia lá na China. E ele mandou esses missionários dizendo que iria colocar as mãos sobre aqueles chineses e ali eles seriam curados. Pois bem, voltaram os missionários para a Coreia do Sul, depois que foram lá para a China. E os relatos dizem que eles não curaram ninguém, e pelo contrário, eles trouxeram vírus para a Coreia do Sul. Recentemente esse homem que eu falei para vocês, que é o Lee Man-hee, ele convocou uma entrevista coletiva, se ajoelhou diante dos repórteres e pediu perdão. Isso é recente. Pediu perdão aos jornalistas e ao mundo inteiro, porque ele enviou os missionários e eles voltaram e trouxeram vírus para a Coreia do Sul. E ele é responsável por mais de 60% dos contaminados na Coreia do Sul. Então eu pergunto, essa é a fé que Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, quer que nós tenhamos? Se é Ele quem diz aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. Outra característica da fé em Jesus, que é aquele que é o autor e consumador dela, e que Ele nos demonstra através da sua vida cronologicamente, e que nós temos que absorver essa fé para nós num momento como esse, é que nós temos que ter uma fé que é prudente diante das adversidades. Mateus capítulo 10, versículo 16. Vire um pouquinho mais as páginas aí, se você está acompanhando na Bíblia comigo. Está em Mateus capítulo 10, versículo 16. Aonde diz o próprio Jesus aos seus discípulos: eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele fala: olha, vocês vão estar em meio a lobos. Vocês vão estar no meio da adversidade, no meio de pessoas que vão querer o mal de vocês. Vocês estarão expostos, sujeitos a adversidades. Eu não vou tirar os lobos da frente de vocês. Vocês vão ter que lidar com eles. Encare os lobos como a adversidade que nós estamos vivendo hoje no mundo. Então, não estamos imunes a ela, nós vamos passar por isso, nós temos que passar por isso, está ao nosso lado, nós estamos vendo, as pessoas aqui no Brasil, os casos estão aumentando, lobos. E no meio dessa situação toda, o que a fé de Jesus nos ensina, e que nós temos que tê-la hoje? Prudência. E a prudência, como é prudente uma serpente. Jesus deu ainda um exemplo para nos deixar mais claro de como nós temos que ser prudentes. E aí eu pergunto para você, como é que uma serpente é prudente? Ela se antecipa. Ela, quando vê um mínimo movimento, ela logo se movimenta, se antecipa aos movimentos que vão lhe prejudicar. Esta é a prudência da serpente. E Jesus está falando, olha, vocês vão estar no meio de lobos, no meio de situações difíceis, de adversidades, pandemias. O que você precisa fazer? Qual é a fé que você precisa guardar? Você precisa ser prudente, se antecipar. O que as nossas autoridades estão recomendando e que não foram feitas essas recomendações em outros países, de se resguardar logo no começo da disseminação desse vírus aqui no país. Isso é prudência. Fique em casa, se resguarde. Essa é a prudência que Jesus está ensinando. Se antecipe à adversidade, assim como uma serpente o faz. Isso é fé verdadeira.
Isso é o que Jesus nos ensina. É o que nós temos que viver hoje em termos de fé. Caso contrário, nós estaremos expostos aos lobos, expostos a essa pandemia, se não houver prudência da nossa parte. E ela vai desde um resguardo, quarentena, com uma higienização nossa, como recomenda as autoridades. E muitos dizem, não, eu tenho fé, eu tenho certeza que nada vai me acontecer, então eu não preciso me higienizar, eu vou para a igreja, eu vou assistir cultos mesmo na igreja que estiver aberta. Não, você não está sendo prudente, está sendo uma pessoa exposta aos lobos. A sua fé não é a fé de Jesus, como ele aqui nos recomenda, diz aos seus discípulos e se estende a nós hoje também. Terceira característica da fé em Jesus, que nós precisamos absorver para nós nesse momento de crise, é uma fé que não se acha imune, especial aos problemas e adversidades que ocorrem no mundo. Abra em Mateus capítulo 7, versículo 24, um pouquinho mais para trás aí, Mateus 7, 24 ao 27, Mateus 7, 24 ao 27. Diz assim: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será semelhante ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. O que a gente aprende com esse texto e parábola que saiu da boca de Jesus, o autor e consumador da nossa fé? Primeiro, que as situações difíceis, a chuva, os rios que transbordam, os ventos que sopram, que batem com tudo contra a nossa casa, esses males, e aí você pode colocar no bojo uma pandemia de um vírus, isso vem sobre quem é prudente e quem é insensato. Jesus não está falando que nós seremos imunes a isso. Nós vamos ser atacados, nós vamos ser confrontados por esses problemas, nós não estamos imunes. Ah, mas eu guardo a palavra de Deus, eu sou sensato. Ótimo! Isso quer dizer que a sua casa vai permanecer firme depois dos ventos, mas não que os ventos não virão. Os ventos vêm sobre a casa de todos, sejam eles quem os guarda a palavra de Deus e os que não guardam. Não estamos imunes aos ventos que sopram, à chuva que desce, aos rios que transbordam, à epidemia que está hoje instalada no mundo inteiro, a pandemia. Não estamos imunes, não somos especiais, somos humanos como qualquer outra pessoa aí. A diferença é que nós estamos alicerçados nesses valores, nesta fé de Jesus, numa fé que não provoca Deus, numa fé que é prudente, numa fé que não se acha especial, e porque nós estamos em Jesus, que essa fé é verdadeira. Por mais que venham as desolações do mundo, no final nós vamos estar firmes. Infelizmente, aquele que não tem essa fé, que propaga outro tipo de fé inconsequente, no final disso vai sofrer consequências. E como diz o texto aqui, e foi grande a sua queda. Portanto, você não está imune. Você não está imune, você não é especial.
como muitos acham. Então eu sou especial, Deus me protege. Não, os ventos virão e você precisa estar resguardado nessa fé que é prudente, nessa fé que não provoca Deus, nessa fé que não se acha especial ou melhor que ninguém. Com certeza, a partir daí você vai estar alicerçado em Deus. Amém, queridos? E por último, que eu separei aqui como característica da fé de Jesus, que é o autor e consumador dela, a fé que nós devemos ter nesse momento de crise, é que nós temos que ter essa fé que Jesus tinha, que é uma fé que abre o leque, que não tem só o ponto de vista dos homens diante das adversidades, mas também olha do ponto de vista, ou tenta olhar do ponto de vista divino, daquilo que é inevitável, que Deus já escreveu. Eu já ouvi muita bobagem por aí, as pessoas dizendo, não, vamos orar, porque isso tem que acabar logo, não pode se alastrar. Mas e se isso estiver escrito, meu querido? Deus escreveu isso, é profecia, e eu vou mostrar isso para você agora. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 21, 9. Lucas, capítulo 21, e o versículo 9. Lucas 21, 9 ao 11, diz assim: Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça, Jesus está dizendo. Primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, epidemias em vários lugares, coisas espantosas, grandes sinais no céu. Jesus está falando, é uma profecia que vem da boca do Filho de Deus, dizendo, olha, nos últimos dias vai acontecer sim epidemias. Em outras traduções, pestilências. Ou seja, está escrito, querido. E muitas vezes a gente está querendo evitar o inevitável, usando uma fé inconsequente, querendo ir na contramão daquilo que Deus escreveu. Abra o leque. Tenta ver a situação não só do seu ponto de vista, que quer ver que a coisa termine logo, mas do ponto de vista de Deus, que muitas vezes já escreveu algo. Escreveu por quê? Porque ele é mau? Não, porque talvez é algo que seja consequência da própria atitude dos homens, das pessoas no mundo, ao longo da história. E Jesus já sabia disso de antemão, porque ele é onisciente, ele é Senhor. Então ele já deu a letra, ele já deu a profecia de que haveriam consequências para a humanidade. Então, por que brigar contra aquilo que é inevitável? E aí Jesus, nesse mesmo texto, em linha de raciocínio, olha o que ele diz, aqui mesmo no capítulo 21, versículo 20 e 22, que aí ele diz que o fim não está próximo, ainda não é o fim. Ele diz, olha, não é o fim ainda. E aí ele depois começa a dar sinais de quando será realmente o fim. Aí ele fala de mais adversidades que virão especialmente sobre Israel e Jerusalém. E quando isso começasse a acontecer, aí sim o fim estaria próximo. E aí ele diz, olha para o céu, porque logo logo verás o Filho de Deus vindo entre as nuvens, preparem-se. E olha o conselho que ele diz quando Jerusalém está sendo atacada, diante de uma adversidade que pode ser usada hoje para nós também. No versículo 20 e 22 ele diz, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegado a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade de Jerusalém. Jesus está pedindo, o autor e consumador da nossa fé,
diante dessa adversidade que ainda vai vir, que é pior que essa que nós estamos vivendo, ele está dizendo, olha, é inevitável, então fujam. E por que hoje nós temos pessoas falando, não fujam, em frente, abre as portas das igrejas? Jesus está falando, olha, vá para o monte, saia de Jerusalém, porque ela vai ser atacada. E nós hoje estamos muitas vezes encontrando pessoas em postagens, rede social, dizendo que não, o Senhor nos guarda, nenhum mal nos virá, então nós temos que sim abrir as portas das igrejas, nós temos que sim. Você está lutando contra o inevitável, que o próprio Deus já escreveu, e é o começo ainda. E Jesus está falando aqui de forma bem clara, fujam. Aqueles que acham que têm uma fé inabalável, que querem enfrentar tudo de peito aberto, quando lerem aqui vão ver um Jesus que tem bom senso. Fujam, já está escrito, vai acontecer. Se resguardem. Quem estiver nos campos, nem entrem em Jerusalém. Isso serve para nós que estamos no começo dessa profecia. Que nós temos que sim nos resguardar, que nós temos que sim fechar as portas das igrejas e nos cuidar, porque essa é a fé de Jesus, a fé verdadeira, do ponto de vista de Deus. Não é a fé que eu acho que eu tenho que ter, mas é a fé que Jesus teve durante a sua trajetória, olhando de forma cronológica a sua vida. Nós encontramos em Jesus uma fé que não provoca Deus. Nós, olhando para Jesus de forma panorâmica, encontramos uma fé que é prudente, se antecipa aos problemas e não quer dar uma de super-herói enfrentando eles. Olhando para Jesus de forma cronológica, a gente vai ver que ele tem uma fé que não se acha especial, imune aos problemas, mas sabe que os ventos vêm contra aquele que é sensato e insensato, contra aquele que guarda a palavra de Deus e contra aquele que não guarda a palavra de Deus, mas os ventos virão. Uma fé que olha para as coisas do ponto de vista de Deus, sabendo que muitas delas são inevitáveis, como essa que nós estamos vivendo, é profecia. Então não tem como brigar contra aquilo que está escrito. O melhor é se resguardar. Então, queridos, esses textos, de maneira muito pontual e panorâmica, eu diria também, da vida de Jesus, nos dá uma sustentação muito sólida de que nós temos que sim nos resguardar e que a nossa fé é uma fé sensata, pura e verdadeira, com base na vida de Jesus, que é Ele o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé não é o pastor X, pastor Y, que tem não sei quantos membros na sua igreja. Não, o autor e consumador da nossa fé é Jesus. E eu digo isso com a autoridade do Espírito Santo de Deus na sua vida. O autor da sua fé é Jesus. É nele que você tem que se pautar para ter as atitudes necessárias no momento desse que nós estamos vivendo. Então, que você possa ter absorvido todo esse ensinamento das características da fé que Jesus teve e quer que nós tenhamos, porque é Ele quem criou essa fé, é Ele quem é o autor dela, é Ele que é o consumador dela. E se nós não tivermos essa fé nos dias de hoje, o que nós teremos é histeria. O que nós teremos é, de repente, um afã, uma vaidade de querer mostrar algo para alguém diante das afrontas, quando Jesus está nos ensinando exatamente o contrário. Então, a você que é membro da nossa igreja, Comunidade aos Pés da Cruz, a você que não é e que está ouvindo e vendo esse vídeo pela internet, fica essa recomendação para você: se resguarde sim, se oriente pelas coisas que você está ouvindo em termos de recomendação do Ministério da Saúde, das autoridades vigentes nesse estado de São Paulo, principalmente, onde se alastrou mais essa pandemia.
E principalmente, saiba que por mais que você esteja no meio de toda essa tempestade, por mais que os ventos estão vindo, por mais que essa pandemia está vindo, você que está alicerçado em Jesus, nesta fé, nesse tipo de fé, prudente, sensata, você está na rocha, tome posse disso. Você está firme em Jesus, e quando você assim tem essa fé e tem essas posturas que nós aqui falamos, que representam essa fé, aí sim, por mais que os ventos venham, por mais que os rios transbordem, por mais que seja cometido todo o mal contra a sua vida e sua casa, você vai ficar de pé e vai prevalecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa ter essa palavra no teu coração, que você possa guardá-la no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu queria, antes de nós encerrarmos essa nossa live que nós estamos fazendo aqui no Facebook, eu queria deixar aqui um recado para que você que está vendo e ainda não participa do nosso grupo no WhatsApp, que nós criamos para estimular a devocional nesse momento de quarentena, que você ainda não está adicionado a esse grupo, deixe nos comentários o seu número de telefone, ou me chame inbox na mensagem que você encontrar lá no Facebook para passar o seu número de celular, que eu adiciono você no grupo, porque nós começamos antes da live um momento de comunhão, e durante a semana a gente está sempre estimulando os nossos amados e queridos irmãos a estarem em comunhão com Deus, porque veja, estamos sim em quarentena, resguardados debaixo dessa palavra, com uma fé sensata, prudente, mas nós não deixamos de ser igreja. Outra coisa, Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele desmistificou a ideia dos fariseus da época, que a igreja era um aglomerado. Jesus diz, olha, não, eu desfaço isso em 3 dias. E ele dizia que derrubaria aquele templo em 3 dias, no sentido figurado, dizendo que nós seríamos a igreja do Deus vivo, e não um aglomerado de tijolos. Então, a ideia do grupo, a ideia da live é isso, é onde você estiver, com pessoas compartilhando dessa mesma fé, onde estar 2 ou 3 grupos no WhatsApp, da live, é a gente fazer isso, até que a situação se normalize. Amém, queridos? Então, que você possa fazer isso, né? Se inclua nesse grupo ou em outros grupos que você tenha, se inclua, esteja ali disponível para que a gente possa estar te estimulando a oração devocional e comunhão com Deus. E nós estaremos nos reunindo domingo que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos fazendo a live novamente. Eu gravei também um vídeo para ver se a gente consegue colocar no canal no YouTube da igreja. Logo eu vou estar informando vocês o endereço do YouTube e o endereço desse vídeo para quem não conseguiu acompanhar a live, para que possa estar conosco nesse momento de comunhão e devocional com Deus. Amém, queridos? Então Deus abençoe a sua vida. Foi uma alegria e um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, e eu tenho certeza que será cada vez mais. Eu peço que vocês estejam orando, né? Nas suas orações incluam o cenário de maneira geral. Eu tenho certeza que Deus vai estar nos abençoando as pessoas que estão passando também por dificuldades maiores, que estão em hospitais, pessoas que estão morando em condições precárias, que não tem como se higienizar. Vamos estar orando por essas pessoas, pedir para Deus estar de alguma forma providenciando os cuidados necessários. E eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar e nós vamos estar de pé depois desse vendaval. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem em paz e domingo que vem, nesse mesmo horário, estaremos aqui. Amém? Deus abençoe.